Agora que os 60 dias do memorando de entendimento com o Irã expiraram oficialmente, ficamos literalmente em terra de ninguém, em termos de diplomacia ou guerra. Onde estamos? Para onde vamos? O presidente Trump parece achar que está tudo indo bem. Não preciso me preocupar com nada. O tempo está do meu lado. Não tenho pressa para concluir nada. Ele talvez devesse reconsiderar isso, porque estamos numa situação em que há vários indicadores, econômicos, políticos e diplomáticos, todos agindo contra os nossos interesses ao longo do tempo. O tempo, definitivamente e muito, não está a nosso favor. E isso é algo com que o presidente precisa se preocupar. Mas deixa eu mostrar o que ele estava dizendo mais cedo hoje. Ele falou por telefone com Trey Yingst, da Fox News, que depois de encerrar a ligação, entrou na Fox News para explicar especificamente o que o presidente tinha dito. Acabei de falar ao telefone com o presidente Trump, que discutiu a situação com o Irã, no momento em que expira o memorando de entendimento de 60 dias. O presidente disse à Fox News que o Irã deveria hastear a bandeira branca da rendição. Ele continuou: "Não tenho um cronograma. Não estou com pressa." O presidente indicou que o bloqueio naval dos Estados Unidos continua a impor nova pressão econômica sobre o regime iraniano, apesar do que os iranianos disseram publicamente. Ele afirmou: "Eles são bons jogadores de pôquer, mas estão morrendo", e que as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos não têm nada a ver com o raciocínio do presidente. Sério, o presidente Trump não está nem um pouco preocupado com as eleições de meio de mandato e isso não passa pela cabeça dele? Talvez ele devesse reconsiderar. Esse é um dos ventos contrários que estão vindo com força contra ele agora, e isso definitivamente está trabalhando contra os próprios interesses dele. Vamos olhar, antes de mais nada, o que dizem as pesquisas. Faltam agora menos de 90 dias para a eleição. Acho que são 80 e poucos dias. A pesquisa genérica mostra um aumento enorme de 8 pontos. E, na verdade, isso remonta, eu acho, a abril. Então, durante todo esse período de guerra, essa vantagem continuou aumentando para os democratas e diminuindo para os republicanos. E, neste momento, a diferença é de 8,1 pontos. Essa não é uma boa situação para entrar na eleição. Quero dizer, em primeiro lugar, nas eleições de meio de mandato, quando o presidente é do mesmo partido que controla a Casa Branca, o Senado e a Câmara, esse partido quase sempre sofre uma derrota devastadora. Isso em tempos normais. E este não é um tempo normal. E veja, quando eles já estão 8 pontos atrás tão cedo, e não há uma resolução para esta guerra, isso não é um bom sinal. Mas, mesmo para o presidente Trump, até naquele indicador vermelho, os republicanos também têm um problema. Porque a própria base maga de Trump está se voltando contra a guerra, à medida que o apoio despenca 13 pontos em um curto período. E tivemos o pesquisador Rich Barris no programa na semana passada, e ele confirmou que isso está absolutamente correto. Até a própria base dele está se voltando de forma drástica contra a guerra. Então, continuar insistindo nisso, continuar dizendo, ei, não estou preocupado com isso, não está caindo bem com a base dele. E, obviamente, também não está caindo bem com o outro lado. Então, talvez ele queira reconsiderar isso. E esse não é o único problema. Essas são questões diplomáticas ou políticas. Mas também há questões econômicas aqui. Olha, a reserva estratégica de petróleo, da qual estamos falando, desde que ele mesmo levantou o assunto, quando assinou o memorando em 17 de junho, ou seja, há mais de 60 dias, ele mesmo disse, escutem, eu não quero estar presidindo uma depressão, eu não quero ser Hoover. Ele disse especificamente que a SPR só tinha cerca de 4 semanas restantes de margem de manobra. Bem, agora já se passaram 8 semanas desde então. Embora o estreito tenha ficado aberto por algum tempo, isso lhe deu um pouco mais de tempo. Mas agora ele está na prática fechado, ou pelo menos significativamente fechado. Já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas como vocês podem ver, mesmo com a redução da saída pelo estreito,
Mesmo com o aumento que houve, ainda que tenha sido algum aumento, ainda precisamos recorrer à reserva estratégica de petróleo toda semana para manter o preço do petróleo basicamente onde está. Porque é isso que tem motivado o presidente Trump. Quando ele diz, não estou preocupado com as eleições de meio de mandato, bem, as ações dele em relação à reserva estratégica de petróleo e a tentativa de manter baixo o preço do petróleo no mercado de papel parecem indicar o contrário. Então, por um lado, ele parece estar ciente disso e tomou medidas que vão ajudá-lo politicamente. Mas como vocês veem, continua reduzindo a reserva. Agora, está abaixo de 300 mil barris. E no ritmo atual de consumo, podemos aguentar mais alguns meses, talvez até mais, se reduzirem a retirada e assim por diante. Mas isso vai diminuindo cada vez mais nas nossas reservas. E já estamos abaixo do que muitos disseram que deveria ser o limite estratégico mínimo, abaixo do qual não deveríamos ter ido. Não apenas por causa das próprias cavernas, mas também para termos esse tipo de combustível diante de uma emergência inesperada, em vez da emergência que nós mesmos criamos aqui. Isso diz respeito à nossa própria reserva estratégica de petróleo. Mas há também a questão sobre a qual venho falando com vocês, e agora ela chegou. A Reuters falou disso há apenas alguns dias. Os preços do diesel ultrapassam os do combustível de aviação na Europa, à medida que a escassez global se amplia. Essas duas coisas estão entre os maiores problemas relacionados ao Estreito de Hormuz, que continua, se não totalmente fechado, certamente gravemente limitado em comparação com o que era quando a guerra começou. Dá para ver isso no diesel e no combustível de aviação, que são alguns dos principais produtos. Eu diria que algo em torno de 40% da parcela global de combustível de aviação vem de produtos petrolíferos gerados no Oriente Médio. Então, quando isso foi interrompido, uma parcela maior do combustível de aviação também foi afetada. E isso continua sendo um problema. E agora estamos no auge da temporada de férias no mundo ocidental, em agosto, e isso está consumindo o que restou em um ritmo maior. O que significa que, muito em breve, eles terão de começar a cobrar muito mais. Ou então vão ter que começar a reduzir o número de rotas que operam, porque simplesmente não vai haver combustível suficiente, a preço nenhum. E qualquer combustível que ainda restar pode ter certeza de que vai custar mais caro. E eles estão começando a se preocupar com isso. Claro, o diesel afeta tudo que é transportado, seja por terra, seja pelo mar. Quase todos os navios operam com diesel, então todos os custos de transporte estão subindo. Isso só vai se ampliar e piorar enquanto o estreito continuar nessa situação de semi-abertura. Agora o presidente Trump está dizendo, ei, sabe de uma coisa? Nós podemos aguentar mais do que o Irã. Não importa o que aconteça, podemos prolongar isso. Quer dizer, a gente pode ficar nisso o dia inteiro. Foi mais ou menos o que ele disse ali. E nós mostramos, na semana passada, o Scott Bessent dizendo, sabe de uma coisa, vou lançar algumas novas sanções econômicas esta semana. Um plano de isolamento econômico para o Irã. Supostamente isso vai sair a qualquer dia desses. E ele está dizendo, isso vai ser algo sem precedentes. Qual é? Quantas vezes vamos repetir essa conversa fiada? O lado iraniano sabe muito bem disso. Eles entendem o que está em jogo. E quando você fala, vou colocar toda essa pressão sobre eles, será que não aprendemos literalmente nada com Cuba? Desde 1962, impomos uma sanção ou outra a eles. E agora estamos num bloqueio econômico. E agora, eu esqueço há quanto tempo isso está. Bem, tem sido durante a maior parte do atual governo do presidente Trump, então há bem mais de um ano. Isso fez com que a pequena Cuba, que pode ser hermeticamente isolada pelo nosso bloqueio naval e por onde quase nada passa, nem isso funcionou. E é claro, podemos falar da Rússia. A Rússia está sob essas sanções. Estamos tentando prejudicá-los há uma eternidade. Toda vez que a União Europeia divulga uma nova lista de sanções, dizemos, desta vez vai ser diferente, desta vez vai ser ótimo. E agora vem Scott Bessent dizendo, não,
Mas apesar de nenhuma das outras ter funcionado, apesar de termos sanções econômicas contra o Irã desde 1973, ou 79, acho que é isso, 47 anos. Since 1973 or 70, 79, I think it is. 47 years. This one is Desta vez vai ser diferente. Mas como o Fareed Zakaria destacou, ele fez um programa muito bom ontem em que falou sobre essa questão. E isso mostra por que essas sanções não funcionaram até agora e por que não vão funcionar agora. Também vale destacar que a economia do Irã, por mais pressionada que esteja por décadas de sanções e agora pela guerra, ainda assim tem se mostrado surpreendentemente resiliente. Apesar de toda a percepção de que o Irã é um caso perdido em termos econômicos e de todo o sofrimento real que foi imposto, também é verdade que o Irã tem uma das economias industriais mais diversificadas e funcionais da região. O Irã faz fronteira com 7 países e pode comerciar por via terrestre. Também tem vários portos, alguns dos quais continuaram operando mesmo durante a guerra. O Irã exporta mais do que apenas petróleo. Políticas protecionistas e o empreendedorismo impulsionaram setores em crescimento, como aço, produtos petroquímicos, ferro e alimentos. O Irã se adaptou às sanções internacionais, passando a produzir internamente uma parcela maior do que precisa, incluindo carros, medicamentos e eletrodomésticos. Esses bens nem sempre são competitivos internacionalmente, nem de longe, mas atendem à demanda local, e isso também ajuda o país em tempos de guerra. E não há motivo para pensar que isso vai mudar tão cedo. E entendam, falamos muito sobre isso, mas no contexto do que Fareed Zakaria disse ali, e no contexto do que Scott Bessent, e portanto o presidente Trump e o governo, parecem ignorar completamente, esta é uma guerra de importância existencial para os iranianos. É literalmente uma questão de vida ou morte para o país deles, para a cultura deles, para essa civilização. É assim que eles enxergam. E como poderiam enxergar de outra forma? Já que estamos literalmente fazendo tudo o que podemos, com bloqueios navais, ataques, sanções econômicas, tudo o que podemos para tentar estrangulá-los até a morte. É uma tentativa que estamos fazendo de destruir. O presidente Trump chegou a usar essa linguagem durante esta guerra. Então é assim que eles enxergam a situação. E eu posso garantir a vocês, basta olhar novamente para a civilização humana, até mesmo para Cuba. Cuba literalmente não tem nada. Quer dizer, quando estive lá em 2015, quase não havia comida no balcão. Eles mal conseguiam manter as luzes acesas. E agora está ainda mais perigoso. E mesmo assim, isso não os fez entrar em colapso. Muito menos o Irã, que tem tudo isso, como eu lhes disse, e como Zakaria apontou ali com precisão. Eles têm quase tudo de que precisam dentro do próprio país. Não importa se é mais eficiente ou se custa mais do que o que eles conseguem no mercado internacional por meio do comércio. É claro que eles prefeririam fazer isso, mas não podem. E quando perceberem que é isso, ou morrer, vão fazer isso. Eles não vão morrer. Vão fazer os sacrifícios que forem necessários. E de novo, como Alastair Crooke disse no nosso programa, e como qualquer pessoa que tenha prestado atenção entende, sofrer faz parte da religião e da cultura do Irã. Eles têm significa. Edsend ememos edzuts quales satadures. O long token heisniv buster qual bastfangt. I don't really understand why anybody thinks now is going to be different. And just this nonsense. E essa bobagem que o Bessent está dizendo, de que, essa aqui vai fazer diferença. Tudo isso só serve para empurrar o problema com a barriga e tentar parecer relevante. É mentira. Eu acho que é mentira. Não acho que ele seja burro. Acho que ele está mentindo. Acho que ele sabe muito bem que isso não vai funcionar, porque pelo que se sabe, ele é um homem muito inteligente. Então, o mais provável é que ele esteja mentindo para enganar você. E essa é uma marca deste governo. Não importa se são autoridades do governo, o próprio presidente, o secretário da guerra, o secretário de Estado, membros do Congresso ou simplesmente comentaristas que vão lá falar. Todas essas mentiras são feitas para enganar você.
these lies are designed to deceive you. They're designed to make you believe, no, this one's going to be different. Eles são feitos para fazer você acreditar, não, desta vez vai ser diferente. Nós não somos burros. Não estamos tomando ações insensatas, algo que não pode funcionar, o que é verdade. Mas eles querem que você acredite nisso. Não, não, não. Desta vez, eu tenho a situação sob controle. Presidente Trump, eu não estou preocupado, nem um pouco preocupado. Na verdade, tenho o dia todo, posso fazer isso. E eu acabei de mostrar a vocês porque ele não tem o dia todo. E, seja politicamente ou economicamente, grandes pressões estão se acumulando. E o presidente Trump também deixou claro que, na verdade, está muito mais preocupado com isso. Porque, se houver movimentação no Estreito de Hormuz e todas aquelas coisas que eu mostrei a vocês acontecerem, só com petróleo, gás e depois todos os outros derivados que mencionei há um segundo. Se isso não fosse um problema para ele, então ele simplesmente ficaria de braços cruzados e diria, vamos manter nosso bloqueio até que a pressão sobre o Irã fique grande o bastante, até que eles venham se render, ou algo assim, acenando com a bandeira branca, como ele disse há pouco. Mas ele se contradisse, porque naquela conversa, Trey Yingst também perguntou a ele, certo, há discussões entre o Irã e Omã neste momento. Eles estão tentando definir como vão administrar o Estreito de Hormuz, como isso vai funcionar depois. Então a pergunta é, o que você faria em relação a Omã? Perguntei ao presidente sobre essas conversas paralelas que estão acontecendo entre o Irã e Omã a respeito do controle do Estreito de Hormuz. E o presidente disse à Fox News, se Omã atrapalhar, vamos bombardear deles. Depois, falamos sobre diversos outros temas regionais, incluindo os estoques de armas dos Estados Unidos que estão atualmente posicionados no Oriente Médio. O presidente diz que o que usamos até agora é mixaria. Ele também disse que os Estados Unidos têm muitas armas de nível intermediário e que muitos dos sistemas mais avançados, segundo o presidente, foram entregues pelo presidente Biden à Ucrânia. Por exemplo, quando falamos de defesa aérea, que é necessária agora no Oriente Médio. Certo, antes de mais nada, eu sinceramente estou farto de o presidente Trump culpar Biden por tudo, o tempo todo. Quero dizer, veja só, Trump, de novo nesse fim de semana, continua postando toda aquela porcaria nas redes sociais, aparecendo heroicamente ao lado de heróis americanos da Segunda Guerra Mundial, de George Washington, do Superman, todo tipo de porcaria assim. E ainda assim, ele não consegue assumir responsabilidade por nada. Se algo dá errado, a culpa é de outra pessoa. Nenhuma responsabilidade. Eu acho isso deplorável como liderança. Mas vamos olhar para o essencial do que ele disse. Então, segundo ele, vou bombardear até o inferno Omã se eles não fizerem o que mandamos. Se não concordarem com algo que queremos, ou se não fizerem o que queremos. Isso confirma o que eu suspeitava. Enquanto Omã e Irã vinham negociando e tentando decidir o que fariam em relação a esse Estreito de Hormuz, nós estávamos exercendo uma pressão enorme sobre eles. Quer dizer, agora é evidente. Está confirmado. E agora o presidente Trump afirma publicamente que vamos bombardeá-los se eles não fizerem o que queremos. E escutem, isso também é condenável por si só. Porque lembrem-se, foi o ministro das Relações Exteriores de Omã quem atuou como intermediário para tentar impedir que essa guerra começasse em fevereiro. E ele tinha conseguido uma enorme oportunidade diplomática que teria impedido que a guerra acontecesse e teria dado a Trump uma vitória diplomática incrível, uma vitória que eu não achava possível. Mas o ministro das Relações Exteriores de Omã e seus intermediários conseguiram fazer isso com sucesso. Esse é só mais um daqueles casos. É disso que eu estava falando há um instante. Obrigado, Gary. Então, em vez de agradecer a Omã pelo trabalho heróico que fez, que teria beneficiado o cara sentado ali ao lado de George Washington, não. Ele jogou isso no lixo e disse, não é bom o bastante. Eu não quero algo melhor do que o Jara CPOA do Obama. Eu quero tudo o que eu quero. Eu quero submissão. Eu quero rendição incondicional. Eu quero o meu momento,
como no USS Missouri, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão assinou sua rendição, e assim por diante. Era isso que ele queria. Não bastava para ele conseguir um acordo incrível, que teria evitado a guerra, que teria mantido vivos todos os americanos mortos em combate até agora, que teria evitado que 600 fossem feridos, em maior ou menor grau. E isso provavelmente só considera os ferimentos físicos. Não inclui, por exemplo, lesões cerebrais traumáticas causadas pela forte pressão das explosões de muitas bombas que detonaram perto das nossas tropas. Mas enfim, ele não se importa com isso. Sabemos que ele não se importa, porque quando foi questionado sobre os problemas graves no USS Abraham Lincoln, naquele grupo de ataque, e sobre todos os problemas que vieram à tona aqui, ele não demonstrou preocupação. Simplesmente não está preocupado. Mas eles estão lá há tempo demais? Perguntaram isso a ele no fim de semana. Não, nem de longe tempo suficiente, porque ele está completamente despreocupado. E aí, é claro, ele manda o almirante Cooper, comandante do Comando Central, para ir lá e simplesmente dizer: sabem de uma, pessoal? Tá tudo bem. Isso me deu enjoo, aliás, porque eles querem dizer: não, tá tudo bem. Há alguns problemas aqui e ali, mas o moral tá maravilhoso. E ele faz isso usando a própria tripulação como adereço. Então, Cooper não vai lá sem câmeras para descobrir o que está acontecendo. Ele sai por aí com toda uma equipe de filmagem e em todo lugar a que chega está prendendo medalhas nos caras. Todo mundo sorrindo, apertando as mãos e sabe, ele fica lá ouvindo uma palestra e seja lá o que for. Eu vi muito desse vídeo e é uma porcaria. Não passa de usar aqueles caras como adereços para dizer: não, tá tudo bem, não há problema nenhum. Mais tarde hoje no nosso programa do meio-dia, vamos conversar com Patrick Henningsen sobre isso. Eu vou até mostrar parte desse vídeo. Vocês vão ver na hora. Vão ver o que muitos outros estão fazendo nos Estados Unidos para encobrir isso. Mas no fim das contas, e isso nos leva de volta ao ponto, é o comandante em chefe. A responsabilidade para aqui, ou pelo menos é assim que deveria ser. Mas a responsabilidade é dele. Quer Trump queira ou não, quer ele queira jogá-la para o presidente anterior, isso é só jogo de palavras. Não funciona. Não é real, porque a responsabilidade por isso é dele. E olha, eu já não sei qual é a motivação dele, porque às vezes penso, bem, ele ainda se importa com as eleições de meio de mandato, porque está tomando essa atitude e ameaçando Oman, pelo amor de Deus. Em vez de agradecer a eles, ele está literalmente ameaçando-os de destruição e vai expandir a guerra para um país que é a dos Estados Unidos, ou pelo menos um amigo na região. Sim, vamos simplesmente matá-los se não fizerem o que queremos. Você entende isso? Ele está dizendo ao Oman: faça o que eu mando ou eu vou matar vocês. Estou exagerando? Foi isso que o presidente Trump disse hoje a Trey Inks. Vou bombardear essa gente até o inferno. Ou seja, vou matar quem quer que as bombas atinjam se não fizerem o que eu mando. Esse é um tipo de líder truculento. E por extensão, isso somos nós, porque ele está nos arrastando para isso. E eu me oponho fortemente nessa. Deveríamos agradecer ao homem pelo que fez e trabalhar com o país para tentar abrir o Estreito de Hormuz. O que se podem fazer, isso nos beneficia. Todas aquelas coisas de que eu estava falando, sobre o diesel, o combustível de aviação, os fertilizantes, tudo isso, só fazer o fluxo de petróleo e gás voltar a funcionar já nos beneficia. Mas o presidente Trump não quer isso, porque ele só quer que seja nos termos dele. Porque aparentemente ele se importa com as eleições de meio de mandato, embora as ações dele pareçam dizer o contrário. Mas ele está completamente sem rumo. E o que ele também deixa de fazer é considerar o custo e as consequências de tudo o que está acontecendo agora. E veja, houve algumas mudanças importantes na natureza da guerra, e nós ainda não entendemos isso. Basta olhar para muitas das coisas que aconteceram na guerra entre Rússia e Ucrânia.
You can take a look at a lot of things that happened in the Russia-Ukraine war. You can go even back to the Armenia-Azerbaijan war. Você pode voltar até mesmo à guerra entre Armênia e Azerbaijão em 2020. Foi mais ou menos ali que grande parte dessa mudança aconteceu. Ainda estamos muito atrás da curva de poder nisso. Na verdade, acho que se pode argumentar que as Forças Armadas dos Estados Unidos, e por algum motivo, o presidente Trump ainda diz ter toda essa confiança no secretário de guerra Pete Hegseth, que mentiu tantas vezes sobre o que está acontecendo. Lembrem-se de quando ele deu todas aquelas coletivas de imprensa nos primeiros dias desta guerra. Ele disse que eles já tinham sido efetivamente derrotados. Basicamente, que já tinha acabado. Só que agora, depois de 40 dias e 40 noites de bombardeios, não abriu. 2 meses de bloqueio naval, não abriu. 13 dias de bombardeios de novo, não abriu. O memorando de entendimento, agora há 60 dias, não abriu. E quem sabe onde estamos agora? E ainda assim, ainda temos confiança nesse cara. Escutem, o presidente e o secretário de guerra, e vocês podem incluir o secretário de Estado nisso porque ele está tentando ser o secretário de guerra, estão todos nos levando estrategicamente para um desastre. Deixem-me dar alguns exemplos do que estou falando. Vamos olhar para o número de bases, porque muitos dos problemas que tivemos até agora são que nossas bases simplesmente foram atingidas. E continuamos falando disso, repetidamente. Elas são apenas pontos estratégicos de vulnerabilidade. Elas não projetam poder. Não estendem a defesa dos Estados Unidos sobre esses países. Tudo o que fizeram foi colocar um alvo nas cabeças deles e trazer a destruição das suas cidades. Nós não os ajudamos nas cidades deles. Não os ajudamos em suas bases, quando não conseguíamos defender nem as nossas próprias bases. E agora tivemos que nos afastar por grandes distâncias. E aqui na The Diplomat eu trouxe isso porque mostra as consequências ampliadas, não só na região, mas em todos os outros lugares. Temos algo em torno de mais de 700 bases espalhadas pelo mundo. Agora todo mundo começa a dizer, espera aí, não estamos simplesmente nos tornando um imã para bombas. De fato, segundo a The Diplomat, o medo de se tornar um imã para bombas pode ser uma preocupação maior para os países do Indo-Pacífico, que estão tentando manter distância política e militar, tanto dos Estados Unidos quanto da China, caso haja um conflito militarizado entre as duas superpotências. Então, eles não querem ficar no meio do fogo cruzado, mas ainda assim abrigam nossas bases. Além disso, como relatou uma pessoa entrevistada ao autor, isso pode aumentar o apoio público ao desenvolvimento de capacidade militar própria, incluindo armas nucleares, até mesmo entre aliados de longa data dos Estados Unidos. E escute, isso é incrível. Até os aliados estão começando a pensar. Talvez não queiramos que nossa defesa seja administrada pelos Estados Unidos, em uma situação em que basicamente temos que pagar tributo, temos que abrigar as forças militares americanas em nossos países, e eles têm que pagar pelo privilégio de nos ter lá. E ainda assim, eles veem todas aquelas bases no Oriente Médio. Nenhuma delas teve sucesso em proteger os países que as hospedavam. Isso custou tudo a eles. Eles perderam cidadãos, perderam instalações, perderam uma atividade econômica enorme. Todo esse conflito. A gente continua falando sobre quanto petróleo está saindo por causa do efeito que isso tem na economia global. Mas não damos atenção suficiente ao fato de que isso está causando profundas dificuldades nos próprios países por causa da perda de receita. O impacto que eles sofrem é dramático, e há também a perda das importações que chegam. Quero dizer, isso foi extremamente perturbador para essas pessoas. O custo foi profundo. Outros estão prestando atenção nisso. Estão dizendo, por que queremos bases americanas aqui, se tudo o que elas fazem é nos causar danos e não nos protegem de nada? Uma guerra que nenhum deles queria. Isso não beneficiou nenhum deles em momento algum. Essa ficção de que era por causa de armas nucleares, todo mundo na região sabe que isso era uma mentira desde o início, e isso custou caro para todos eles. Então, mesmo no Oriente Médio, depois que tudo isso acabar,
Neste momento, todo mundo está focado em reabrir o Estreito de Hormuz, por razões compreensíveis. Mas, quando isso for resolvido, seja como for resolvido, eu lhes garanto, quando todas essas nações começarem a fazer um balanço de tudo o que aconteceu e a olhar para o custo disso para elas, haverá mudanças. Mas como dá para ver naquele posto diplomático, e não só ali, mas em todos os lugares, por que alguém iria querer sediar uma base dos Estados Unidos agora? Há algumas razões políticas. Há algumas razões econômicas. Alguns vão dizer, vamos simplesmente fazer isso porque queremos manter os Estados Unidos satisfeitos e queremos manter a receita entrando. E talvez digam, bom, também queremos o guarda-chuva nuclear deles. Certamente, grande parte da Europa está nessa situação, porque tem as garantias do artigo 5 sobre o nosso guarda-chuva nuclear. E há também uma espécie de guarda-chuva nuclear, potencialmente pelo menos, na Ásia, na região do Indo-Pacífico. Mas tenho certeza de que muita gente vai duvidar disso também. Estamos falando de algo como 700, 800 bases espalhadas por aí. Vai haver vários desses lugares, como os mencionados naquele artigo, tentando manter uma distância igual da China e dos Estados Unidos. Eles não querem ficar presos no meio de nada. E agora estão percebendo que não há benefício em ter os Estados Unidos. Isso não os ajuda contra a China. Só faz deles um imã para bombas, caso haja uma guerra. Esse é um ponto. E depois, a própria natureza da guerra. É claro que os drones, nos níveis tático, operacional e estratégico, transformaram completamente a natureza da guerra. O problema das nossas forças armadas hoje é que queremos continuar lutando melhor a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo a Tempestade no Deserto, ou a Operação Liberdade para o Iraque, em 2003, só um pouco melhor do que antes. E quando você olha para essas coisas, meio que, basicamente, pegamos essa mesma estrutura de forças, essa mesma mentalidade, essa mesma doutrina, e queremos apenas enxertar algumas mudanças nela. Então vamos colocar mais alguns drones em campo e acrescentar mais algumas capacidades aqui. Vamos adicionar um pouco disso à base industrial de defesa e fazer algumas declarações de apoio à parte disso. E eles dizem, olha, já trabalhamos com drones há muito tempo. Eu escrevi sobre isso pela primeira vez, acho que em 2008, talvez. Não, foi antes disso. Foi em 2005, eu acho, na Armed Forces Journal, quando eu falava dos sistemas de combate do futuro na época. E eles falavam em incorporar todo tipo de drones e coisas do gênero. Quase não tínhamos drones na Guerra do Iraque, em 1991. Na verdade, não sei se havia algum. Acho que eram todas aeronaves tripuladas, helicópteros, caças, bombardeiros e assim por diante. Mas logo depois daquele período, os drones começaram a surgir. E nós tínhamos, e sabe, mesmo no início dos anos 2000, drones Reaper e vários outros drones estratégicos que podíamos usar para enxergar a longas distâncias. Alguns podiam disparar mísseis Hellfire e tudo mais. Então já temos isso há muito tempo, e a maioria dos outros não tinha. Isso nos deu uma vantagem, mas nós meio que nos acomodamos. Não fizemos nada a respeito, não expandimos isso. Nós falamos sobre o assunto. Nós incluímos isso no Future Combat Systems, onde trabalhei em meados dos anos 2000. Depois de escrever sobre o assunto em 2005, entrei para esse programa, acho que em 2007. E aí não fizemos muita coisa com isso. Ficamos meio que mexendo nas bordas e tentando fazer o que já fazíamos antes, só que um pouco melhor. Bem, a guerra de 2020 entre Armênia e Azerbaijão mostrou que não. Houve avanços dramáticos, especialmente em ataques com drones contra veículos blindados. Isso deveria ter sido um alerta para todo mundo. Não parece que tenha sido para o lado russo. Eles não entenderam isso. Acho que o lado ucraniano percebeu antes dos russos, especialmente depois que a invasão aconteceu. Mas os russos certamente fizeram isso agora, e os chineses com toda certeza fizeram. Realizaram investimentos enormes em tecnologia de drones.
Não acho que possamos fazer frente ao que os chineses são capazes de fazer, porque eles já exibiram sua tecnologia de enxames e outras tecnologias, das quais falaram e que demonstraram, contra as quais não teríamos defesa. E principalmente fala-se ali de volumes. Seríamos esmagados se entrássemos em guerra com a China. Nós mesmos não mudamos nada. Não adaptamos nossas capacidades antidrones. Lembrem-se, mostramos a vocês várias pessoas, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano desta guerra, na linha de frente. E elas falaram sobre drones como nós também temos falado periodicamente ao longo do último ano, mais ou menos. E eles sempre falam que cada lado tem uma vantagem. Um faz alguma coisa nova, sabe? Como os cabos de fibra óptica. Isso funcionou por um tempo. Depois, começou a não funcionar mais, porque o outro lado descobriu como se livrar deles. O lado ucraniano criou esse drone antidrone, que conseguia derrubar muitos Gerans, especialmente os Geran 1 e os Geran 2. Eles conseguiam persegui-los e atingi-los por trás, e assim por diante. Então, na verdade, era bem interessante. Os russos descobriram isso. Agora eles têm o Geran, acho que o 4, que é movido a jato. Então agora, em profundidade operacional e estratégica, esses drones, esses antidrones já não funcionam mais, porque não voam rápido o suficiente. Eles não conseguem pegá-los. É literalmente como um jato não tripulado que voa em uma única direção até o alvo. E tenho certeza de que a Ucrânia agora vai reprojetar os seus e vai conseguir torná-los mais rápidos, os drones interceptadores e assim por diante. Isso acontece repetidamente, em todos os diferentes níveis. E depende de quem vai conseguir produzir mais, de quem tem a melhor tecnologia e de quem consegue neutralizar melhor a tecnologia do outro lado. E, agora, há estruturas moderadas. É uma das razões pelas quais o lento e o contato é que nós não temos disso. Tem nada disso. Só temos discurso vazio e conversa, e estamos tentando mudar o mínimo possível. A natureza da guerra mudou de forma tão drástica, e nós nem estamos entendendo isso. Deveriam estar acontecendo mudanças drásticas nas Forças Armadas dos Estados Unidos agora mesmo, na forma como nos organizamos para o combate, na forma como lutamos. Se houver um único tanque Abrams, um único veículo de combate Bradley, ou aliás, até mesmo um Humvee, em qualquer lugar do nosso inventário, que não tem algum tipo de gaiola de proteção contra drones, ou algo parecido, Nepforth, neste momento estaremos completamente errados. Completamente errados. Não dá para esperar até entrar numa guerra. Isso é como suicídio. O inimigo vai ter algo capaz de destruir cada um deles. E se você não tentar entender isso, vai acabar como os russos no início. Quando perceberam o tamanho da ameaça vinda do lado ucraniano, tiveram que correr para equipar tudo. Eu não acho que haja... Eu não vi tanques, de nenhum dos lados da linha, sem algum tipo de proteção anti-drones. Essas redes contra drones que você vê por toda parte nas linhas de frente. Quantas dessas nós temos? Não é uma solução milagrosa, mas é eficaz. Pode ser, especialmente se você conseguir mantê-las unidas. E há maneiras de o inimigo, de qualquer um dos lados, tentar rasgar as redes e depois fazer outra coisa voar pelo buraco e assim por diante. Mas ainda é difícil fazer isso. E onde as redes estão instaladas, elas ainda têm alguma eficácia. Temos alguma dessas coisas. Deveríamos ter literalmente quilômetros e quilômetros de redes antidrone, e elas já deveriam estar em todas as unidades. Assim, se formos chamados para uma guerra inesperada, poderemos começar imediatamente usando as coisas que funcionam. Do jeito que está, quase certamente não teremos nada disso. E se entrarmos numa guerra, especialmente se for contra a Rússia, digamos que haja um artigo 5 em algum lugar e que sejamos estúpidos o bastante para cair nessa armadilha de atração. Se entrarmos em combate terrestre, seremos esmagados. Estou dizendo, seremos esmagados. Se lutarmos contra o exército chinês em terra, em qualquer uma dessas ilhas da região do Indo-Pacífico, tentando fazer algo como fizemos na campanha de ilha em ilha da Segunda Guerra Mundial contra os japoneses,
seremos esmagados. Porque eles estão preparados. Têm a tecnologia, os drones, as tropas treinadas para isso. E estão prontos, porque acredite, estão prestando muita atenção ao que os russos estão fazendo. Nós não. Estamos apenas seguindo em frente, meio que esperando que tudo dê certo. Eu já falei com você sobre essa questão das bases fixas. Obviamente, isso agora não passa de um fardo. É só algo pendurado no nosso pescoço. Haverá uma perda líquida. É claro que nossos porta-aviões, as frotas de superfície, essas coisas estão apenas esperando para serem destruídas. O Irã não fez isso até agora, porque aparentemente tentou algumas vezes, embora essa seja a alegação. Não sei ao certo se isso é verdade. Tenho dúvidas de que o Irã, em 2 ocasiões, como disse o presidente Trump, tenha disparado mais de 100 mísseis e drones e que 100% deles tenham sido derrubados. Duvido muito disso. Mas mesmo que tenha sido o caso, isso significa que o Irã não tentou com muito empenho, porque tudo o que o Irã precisa fazer é sobrecarregar em massa as defesas do grupo de ataque. E não precisa ser tanta coisa assim. Se eles enviarem, e pelo que eu vi, são tipo 150, 200 mísseis e drones chegando, se todos se sincronizarem para atingir ao mesmo tempo, o sistema simplesmente não consegue disparar tantos mísseis num período tão curto e acertar todos eles. Ou podem simplesmente sobrecarregá-lo pela quantidade e dizer, certo, se você tem, acho que uns 500 e tantos interceptadores de todos esses tipos diferentes, aí eles mandam. Se for 1 para 1, e nunca é 1 para 1, mas se for, então eles mandam 500 e tantos. E depois que todos esses forem derrubados, eles mandam mais 500. O que você vai fazer então? O que você vai fazer então? Veja, isso ainda não foi testado até agora, mas eu garanto a você que outros países certamente estão calculando esses custos e contando essa quantidade de mísseis. Eles veem como o sistema funciona e vão superá-lo quando for vantajoso para eles fazer isso. Porta-aviões contra um adversário de mesmo nível, Rússia ou China. Se você chegar perto do alcance dos mísseis deles, e esses alcances de mísseis estão aumentando o tempo todo, esses navios vão para o fundo do mar. E aí você não terá nenhuma aeronave para projetar poder. Elas vão afundar. Os russos até têm alguns, acho que se chama míssil Zircon, e outros mísseis antinavio que provavelmente nem mesmo a nossa defesa consegue interceptar, de qualquer forma. Porque eles têm capacidade de manobra e velocidade que eu não acho que consigamos enfrentar. O que o Irã supostamente disparou até agora é de tecnologia mais lenta e mais, não obsoleta, mas mais antiga. Os russos têm equipamentos mais novos, tenho certeza de que os chineses também. Eles pensam muito nisso. Navios de superfície são um anacronismo, mas continuamos falando em construir mais. E acabamos de receber, como é mesmo, o George Washington, eu acho. Ou, acho que foi o George Bush, não consigo lembrar. O último que tivemos era o maior de todos. Entrou em serviço recentemente. Isso é um anacronismo. É do século passado, deste século, aponta para o futuro. Ainda estamos mentalmente presos, apenas tentando fazer um pouco melhor, um pouco diferente, as guerras anteriores. Em vez de transformar radicalmente tudo o que precisamos fazer hoje e no futuro, para termos uma chance de vencer se formos chamados por uma guerra que não escolhemos. E é disso que se trata, para mim. Veículos blindados. A era do tanque acabou? Não, não acabou. Mas ele foi relegado a um papel diferente agora, por causa da presença generalizada de todas essas diferentes variantes de drones. Drones de inteligência, drones de ataque unidirecional ou drones que podem lançar mísseis. Todos eles, em toda a profundidade do campo de batalha, significam que você não pode usá-los como usava antes. O ataque que fizemos contra o Iraque em 2003 foi o último. Não vai haver outro como aquele, pessoal. Porque agora, todo mundo sabe como os drones são baratos e como é fácil fabricá-los. Então ninguém jamais vai entrar em outra guerra conosco sem usar muitos drones, muitos mísseis e, claro, artilharia também.
Se tentarmos fazer isso de novo contra qualquer país, de qualquer tamanho no planeta, vamos ser esmagados. Mas isso não quer dizer que eles deixaram de existir. Só é preciso mudá-los. É por isso que eles precisam ter as gaiolas de proteção, em formato de tartaruga, e todas as outras capacidades defensivas. Mas também é preciso entender que não vai mais dar para fazer esses ataques em massa com blindados, a menos que você enfrente, sei lá, a Somália, o Afeganistão ou algo assim, onde eles não têm essas capacidades. Aí você consegue. Mas se enfrentar alguém que seja minimamente um concorrente de igual nível, isso é coisa do passado. Então, hoje é preciso estruturar as forças armadas, especialmente as forças de manobra, para enfrentar os melhores adversários que existem, ou seja, Rússia, China e potencialmente Coreia do Norte, provavelmente a Coreia do Norte. É preciso criar uma força capaz de sobreviver nesse ambiente. E isso significa mudar radicalmente a doutrina, a forma de combater. Não tentem repetir a Guerra do Iraque de 2003 ou a Guerra do Golfo de 1991, da qual eu participei. Isso não vai mais funcionar. Portanto, são necessárias mudanças radicais na organização, na doutrina, na forma de empregar essa força e, claro, até nos equipamentos. Talvez o terreno mais decisivo de todos seja a base industrial de defesa. Como o presidente Trump tentou evitar em uma das entrevistas com Trey Yingst, ele tentou fingir que temos todas as armas e munições de que precisamos. Não temos, é uma mentira completa. Espero que ele saiba disso. Aposto que já disseram isso a ele. Mas como ele nunca diz a verdade e quer que você acredite que está tudo bem, ele vai dizer que está. E que temos muitas armas e tudo mais. Não, não temos. Ele mesmo admitiu isso quando culpou Biden por ter entregue todos os interceptadores aéreos e alguns dos outros mísseis de longo alcance. Estamos, sem dúvida, dramaticamente abaixo do nível que tínhamos quando a guerra começou. E como Ted Postal mostra, até esses não são tão eficazes. Então, o que não queremos fazer é o que Victoria Coates falou na semana passada. Tipo, ei, sabe de uma coisa? Vamos conseguir mais $1,5 trilhão de dólares e fazer mais do que não funcionou no passado. Vamos conseguir quase 14 mil mísseis PAC-3. Não. Não comprem mais nenhum míssil PAC-3. Nós mostramos que esses sistemas não são eficazes e que custam tanto para fabricar por míssil e levam tanto tempo para ser produzidos por míssil que não dá para sustentar uma guerra. Nós consumimos uma parcela enorme em, quanto foi mesmo, 53 dias de guerra até agora. 53 dias de guerra. Consumimos tudo isso. Enquanto isso, o lado iraniano, por ter uma filosofia diferente, fabrica mísseis tecnologicamente capazes por uma fração do custo e os produz em meras semanas ou alguns meses, não anos. Então, quando eles também consomem um grande número de mísseis nesse mesmo período de 53 dias, eles têm a capacidade de repô-los. Agora, eles afirmam publicamente que já repuseram tudo o que usaram e que estão fabricando em um ritmo maior. Isso também pode ser uma manobra para enganar as pessoas, para fazer gente no Pentágono ou na Casa Branca acreditar em alguma coisa. Não sei ao certo se isso é verdade. Pode ser, porque sabemos, com base nas informações de inteligência anteriores à guerra, que a base de produção deles, em primeiro lugar, foi transferida para o subsolo. Então, eles viram isso como algo importante. E, corretamente, olharam adiante, viram como seria a próxima guerra e se prepararam para ela. E isso está rendendo dividendos enormes, enormes. Enquanto isso, todo o nosso equipamento estava na superfície. Foi por isso que eles o atacaram e o destruíram com tanta facilidade. Isso nos expulsou. Os iranianos foram para o subsolo, onde não conseguíamos eliminá-los. E agora, não conseguimos reverter nenhuma dessas duas coisas. Então isso nos prejudica de qualquer forma. Mas essa base industrial de defesa mostra que se você está produzindo o tipo errado de munição, pelo preço errado e no prazo errado, está produzindo com prejuízo. E eu estou dizendo, o Irã é um ator relativamente modesto. Eles têm muitos drones, tecnologia de mísseis e até algumas capacidades de defesa aérea.
mas não são nem de longe como a Rússia, a China ou a Coreia do Norte. Não chegam nem perto de ser tão formidáveis quanto eles. Rússia e China conseguem, de fato, partir para a ofensiva. Imagino que a Coreia do Norte também conseguiria se avançasse para o sul. Mas o Irã era um país exclusivamente defensivo que estamos tentando atacar e não conseguimos. E nossos mísseis estão acabando. E agora, queremos passar mais anos tentando produzir algo que já não funcionou. Isso mostra tudo o que você precisa saber sobre a mentalidade do nosso lado. Como estamos incorporando uma derrota futura, um fracasso nosso. Precisamos descartar o míssil PAC-3. Não continuem fabricando esses mísseis. O que precisamos fazer é tentar desenvolver novos agora e adotar algum tipo de processo acelerado de aquisição, como uma missão à Lua. É uma emergência e deve ser tratada como tal, com financiamento compatível. Eu não sou contra uma base industrial de defesa. Sou contra uma base industrial de defesa insensata, focada em gerar dinheiro para seus investidores e proprietários, em vez de focar na utilidade para os Estados Unidos da América. É nisso que estou focado. E se não mudarmos esse foco para o que acabei de descrever, vamos gastar muito dinheiro para perder a próxima guerra. Esta nós já perdemos. Acabou. Não dá para reverter, pelas razões que acabei de mencionar. Mas é melhor fazermos mudanças enormes agora, no que estamos fazendo e até na forma como funciona a base industrial de defesa. Porque neste momento, ela não consegue produzir mísseis, armamentos e outros tipos de equipamentos em quantidade suficiente. Nem artilharia, pelo amor de Deus. Nem drones, nem todas essas coisas juntas. O nível de produção está aumentando gradualmente em relação ao que era antes, especialmente antes de a guerra russa começar, em 2022. Mas não chega nem perto do necessário para sustentar uma guerra hoje. O melhor seria não entrarmos em mais guerras. Não escolhermos ter todas essas guerras. Não vamos escolher apoiar essas outras guerras, porque elas são estúpidas, são autodestrutivas e não fazem nada além de deixar o outro lado mais irritado e mais forte. Fazem com que eles encontrem mais maneiras de nos prejudicar e reconstruam suas capacidades para poderem se defender ainda melhor, tornando-se um alvo mais difícil. Isso aconteceu tanto na Rússia quanto no Irã. Precisamos mudar de rumo de forma muito significativa nessa questão. E isso meio que a última coisa é a mentalidade. E eu não acho que haja uma maneira de mudar isso. Mais tarde hoje, no programa do Patrick Kinnick, vocês vão ver, vou mostrar um trecho de áudio do Almirante Mullen, o ex-presidente do Estado-Maior Conjunto. E ele continua sendo o mais arcaico possível na forma de pensar. Continua pensando a moda antiga. Não consegue pensar nesses novos termos. Esses caras precisam se aposentar em massa. Todos eles, quase todos eles, talvez todos eles. Eu sei que há alguns bons ali, mas a esta altura é só olhar. Vocês todos têm que sair. Todo mundo que estiver no posto de general ou acima tem que sair. Precisamos de um pensamento novo. Então, vamos pegar pessoas de patentes inferiores que tenham provado que estão prestando atenção, que tenham um histórico demonstrado, ou que pelo menos consigam articular que estão pensando da forma certa e promovê-las. Criar toda uma nova categoria de pessoas que vai subir e fazer a coisa certa. Obviamente, tudo se resume à liderança. E isso significa que você precisa ter um presidente que seja são e que ele próprio entenda dessas questões para poder dar uma ordem ao novo presidente do Estado-Maior Conjunto e dizer, conserte isso, como o presidente Franklin Roosevelt fez com o general Marshall às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E ele fez isso. Foi lá e fez uma limpeza. Não me lembro do número de coronéis e generais de alta patente que ele simplesmente, a madeira morta, como ele chamava, simplesmente tiraram de cena. E isso trouxe muito progresso, ajudou em muitas coisas e nos deu uma chance melhor de vencer durante a Segunda Guerra Mundial, porque isso foi feito com antecedência. Agora, antes do prazo, ou até mesmo atrasado,
é melhor do que não fazer nada e simplesmente manter todas essas mesmas pessoas. Pessoas que estiveram no comando, como generais dos fracassados sistemas de combate do futuro, do veículo de combate terrestre, das várias versões que vieram depois disso, ou do navio LCS, ou do programa de destroyers DD-1000. Tudo isso são verdadeiros desastres. Até o F-35 da Força Aérea teve um desempenho muito abaixo do esperado. Alegamos que é uma aeronave incrível, mas não é. É adequado. Definitivamente não representa nenhum grande salto à frente. E de fato, o último lote de aeronaves produzido nem sequer tinha o radar no nariz. Então, nem podem ser usadas em combate. Só podem ficar voando por aí como pesos de papel caros. É por isso que tudo isso precisa acabar, porque estamos nos preparando para uma derrota futura. Precisamos limpar o terreno e seguir em frente. Era isso que eu queria destacar para vocês hoje. Quero deixar muito claro que as consequências desta guerra com o Irã e do nosso apoio à guerra entre Rússia e Ucrânia vão muito além de simplesmente tirar essas questões da pauta. Precisamos fazer algumas mudanças importantes para que possamos continuar prosperando no futuro. Como mencionei, teremos Patrick Henningsen ao meio-dia, daqui a cerca de 14 minutos. E nos vemos então no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, não temos patrocinadores, e há um motivo para isso. Não queremos ter que bombardear vocês com um monte de anúncios. Clique no botão de curtir e, claro, compartilhe isto com alguém que você ama.